Entre 5 de Abril e 5 de Julho, o Convento de Santa Clara Nova acolhe uma exposição muito especial, não é assim, professor Carlos Antunes? É a Fábrica das Sombras. Fale-nos deste projeto, que já vemos aqui as caixas que vão, onde estão estas instalações. Um dos mais ambiciosos projetos que nós fazemos, tanto do ponto de vista da Bienal como de solo show. Como sabem, entre bienais fazemos um programa, um solo, um artista único, neste caso é um par, mas na verdade é um conjunto, trabalham juntos. Nos parece muito interessante, porque a Bienal, esta coisa interessante de dar espaço aos artistas, mas na verdade não deixa de ser um conjunto de artistas, pese embora a nossa Bienal seja muito conhecida por dedicar bastante espaço a cada artista, é uma singularidade do ano zero, e é isso que tem sido olhada para algumas outras bienais, mas ainda assim parece-nos que era interessante poder pedir a um único artista, ou neste caso uma dupla, que pudesse, neste edifício tão desafiador, fazer uma exposição individual. Foi assim com o Zé Pedro Croft em 2020, depois foi assim com o Ragnar há 2 anos, em 23, 21 Zé Pedro Croft, para corrigir, 23, e é assim com o Janet Cardiff e o George Burns Miller, que são das duplas dos artistas mais respeitados internacionalmente. Tem sido uma grande surpresa para a comunidade artística na Europa, não é só em Portugal, não é só em Espanha, conseguirmos trazer esta dupla, porque é de facto... Que é a primeira vez em Portugal, esta dupla? É a primeira vez em Portugal, claramente, e não muitas vezes na Europa, até porque eles vêm do Canadá, são enormíssimas instalações imersivas, portanto, sob o ponto de vista da produção, é muito difícil produzir estas peças, porque, enfim, implica o transporte de via marítima de todos estes enormes contentores, portanto é de facto difícil produzir, é isso que me tem sido... Nós, se calhar de uma forma, assim, não diria leviana, seguramente não leviana, mas quando acreditamos no artista e no projeto, vamos sempre atrás dele. E foi isso que fizemos, e eles aderiram muito bem, mas depois fomos percebendo, quando demos a notícia, na comunidade artística, Portugal e Espanha em particular, mas também da Europa, o quão surpreendidos ficaram por nós conseguirmos fazer uma exposição tão grande destes artistas em Portugal, portanto, fora do universo deles. Mas eu acho que há um elemento que foi decisivo para isso acontecer. E esse elemento chama-se, obviamente, Santa Clara a Nova. Eles já conheciam o espaço? Eles vieram cá há uns meses, connosco, discretamente. Nós fazemos sempre isso, os artistas vêm antes para conhecer. Nós tivemos primeiro uma conversa telefónica, que foi muito importante para nos conhecermos. Nós temos que imaginar que Portugal é um contexto, do ponto de vista da produção artística e daquilo que é a sua respeitabilidade internacional, é um contexto não muito conhecido internacionalmente. Portanto, os artistas, estes grandes artistas internacionais, olham sempre com alguma reserva, porque eles são solicitados por todo o mundo. Portanto, eles têm que escolher com muita precisão os projetos que aceitam. E, obviamente, têm muito cuidado, não é, com as escolhas, quem são as pessoas, onde é o sítio, vale a pena investir tanto tempo numa exposição, e há sempre uma conversa inicial que depois se traduz num conhecimento aprofundado, numa criação de confiança mútua e depois, sim, a aceitação. E isso correu de uma forma extraordinária com eles. Eles tiveram uma primeira conversa um bocadinho mais reservada connosco, a tentar apalpar o terreno. Depois, numa outra, curiosamente, já muito mais entusiasmados, já tinham visto o edifício, e depois percebemos que uma das razões principais do entusiasmo deles prendia-se com o facto de terem conversado com o Ragnar. E, por uma coincidência extraordinária, eles são artistas da mesma galeria em Nova Iorque, e essa conversa com o Ragnar foi o elemento que fez toda a diferença. Porque o Ragnar disse coisas muito bonitas em relação à experiência de Coimbra, que eu nem sequer vou reproduzir, porque não acho que não me fica bem, mas foram de facto coisas muito motivadoras, que fez com que elas aceitassem de maneira imediata. Portanto, depois vieram cá, ainda assim vieram cá ver, vinham à Europa por causa de um outro projeto, vieram ver e ficaram completamente esmagados com o edifício. Portanto, aquilo que era uma primeira, ok, vamos levar 2 ou 3 peças e tal, mas depois eles próprios começaram a entusiasmar, tal como aconteceu com o Ragnar, e de repente isto tornou-se uma super produção do trabalho deles, com quase 10 peças grandes, mais uns desenhos, portanto teremos mais de 15 peças, incluindo os desenhos, o que é uma coisa muito rara de ter desta dupla, que nunca expôs em Portugal. Maravilha. E é também um grande orgulho, imagino, para a Bienal e para o Círculo. Círculo. A afirmação daquilo que é a enormíssima ambição de inscrever Portugal, eu nem digo Coimbra, inscrever Portugal nos circuitos internacionais e fazê-lo a partir de Coimbra, parece uma coisa muito importante, porque continuamos a olhar
para as capitais da produção do conhecimento artístico, sempre descentradas destes lugares, que para as pessoas é improvável. Um lugar como Coimbra, para mim não é nada improvável, para mim é altamente provável, Claro. e acho que o temos vindo a demonstrar, mas é muito importante fazê-lo aqui, de facto, porque dá conta de que este projeto é realmente um projeto completamente transformador para aquilo que é a nossa relação com a arte contemporânea a partir deste lugar, portanto, e a partir deste país, inclusivamente, e percebermos que a nossa ambição é uma ambição global. E é uma coisa muito bonita que nós ouvimos das pessoas de Coimbra, e não só, mas acima de tudo das pessoas de Coimbra, que é, a partir das experiências da Bienal, se sentem como pertencendo a um mundo global. Aquela espécie de consciência de autoexclusão que muitas vezes está associada, que nós próprios nos autoimpomos, não é? Não há imposição maior do que aquela que é a autoexclusão. Isto não é para mim. De repente, com a Bienal, percebemos que nós podemos ter em Coimbra qualquer artista do mundo. E a prova absoluta é ter a Janet Cardiff e o George Burns Miller, como foi o Ragnar e tantos outros, que têm passado na Bienal, mas no solo show isso é muito mais evidente. Então, estamos para inaugurar esta exposição tão especial. Só aqui explicar como é que vai ser aqui no convento. São 15 peças, disse-me? 15 peças, são para aí mais 10 mais os desenhos. Ok. São peças E vários espaços? em vários espaços. É um percurso parecido com o percurso do Ragnar. Começa aqui com duas peças muito poderosas, logo aqui, uma na entrada e outra aqui. Tal como... Curiosamente, o Ragnar tinha o mesmo dispositivo e depois avançamos neste sentido e que terá uma, duas, três, quatro instalações até ao fundo, sendo que as duas mais poderosas e mais aclamadas internacionalmente, o Infinity Machine, que é aliás uma destas caixas, é precisamente esta peça, que é uma peça nunca foi montada fora da América, do continente americano, nunca teve na Europa sequer, que é uma peça muito difícil de montar, uma peça gigante, são 150 espelhos, é uma coisa absolutamente hipnótica, eu acho que vai ser arrasadora. E a seguir a essa peça, aquela que é considerada uma das mais importantes obras de arte do século XX, eles, curiosamente, há algumas que são de um, outras são do outro, e às vezes são dos dois. Portanto, há peças individuais, há peças dos dois. Esta Infinity Machine é dos dois, mas a seguir a peça da Janet, chamada 40 Part Motet, que é quem a viu já considera uma obra inigualável. Curiosamente, muito parecida, sob o ponto de vista conceptual, não formal, com o The Visitors, do Ragnar. Aliás, foi central essa ligação. A razão pela qual escolhemos a Janet e o George, entre muitas outras, se calhar com menos importância, foi precisamente percebermos que havia no Visitors, aquela peça que toda a gente se emocionou, que viu repetidas vezes, havia qualquer coisa que ligava conceptualmente o 40 Part Motet com o Visitors.